Olá, bom dia! Tudo bem? Aqui quem vos fala é o Luiz Campbell, no cafezinho da manhã, sempre às 8 horas da manhã, no tradicional Café com Luiz Campbell. Olha só o que eu tenho aqui, eu tenho um cafezinho quente, olha só, que delícia! Ele é sem açúcar e tem óleo de coco para o bem da saúde, para as veias do coração. Vou acenar aqui para a Silvana Paulito. Silvana, hoje eu mando para você a lista dos 20, tá bom? Pode deixar que eu hoje não deixo de mandar. Então, gente, qual é a nossa proposta? A nossa proposta é que em 20 minutos você pode mudar a sua vida para melhor. E para isso nós trazemos sempre assuntos da hora, assuntos do dia, assuntos na área do comportamento humano, do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento profissional, do empreendedorismo, dando aqui algumas dicas sobre como viver bem, né? Nós fizemos na quinta, sexta, sábado e ontem 20 regras, segundo o pensador Gurdjieff, é um pensador russo, que fala da qualidade de vida, como viver com qualidade de vida, e ele escreveu há mais de 100 anos atrás essas 20 regras, e ele já falava do autoconhecimento e da importância de viver bem. Então, se você que gosta aí desses temas, lembra aí de mandar esse aviãozinho aí, e hoje eu nem vou colocar aqui o tema, eu vou fazer uma live de reforço. Eu vou explicar já já o que é essa live de reforço. Eu vou fazer uma live de reforço, deixa eu fixar essa live aqui, o tema, né, já está fixado aí. Vamos lembrar de mandar esse aviãozinho aí, esse convite aí para os nossos amigos, nossas pessoas que estão sempre nos acompanhando. Um lembrete, né, a gente manda aí um lembrete aleatoriamente ou para as pessoas que você conhece, e as pessoas gostam de ser lembradas, né? Às vezes ela está em casa lá, às vezes sem fazer nada, está esperando a hora de começar o trabalho, ou está no ônibus, ou está esperando um ônibus. Ela recebe lá o convite, o aviãozinho, e lembra que nós estamos aqui sempre às 8 da manhã trazendo assuntos bacanas. Em 20 minutos você pode alterar, pode mudar o rumo da sua vida para melhor, né? Eu quero só lembrar que eu ajudo pessoas a recuperarem a assertividade, a autoestima, o amor próprio, a ser mais, dizer sim e na hora que tem que dizer sim, dizer não na hora que tem que dizer não, sentir seguras, né? Então eu trabalho com cursos e mentorias nessa área ajudando pessoas. É sempre bom lembrar. E eu estou fazendo aqui, estou montando uma contabilidade diária, ou seja, um registro diário eu estou chamando de pontos positivos e pontos negativos. É uma ferramenta que eu devo lançar amanhã aqui para a nossa audiência, para os nossos seguidores. Ele funciona como se fosse um extrato bancário diário. Se você não vê o seu extrato bancário, começa a ver. Por quê? A conferir o seu extrato bancário. Porque de repente vem uma taxa lá que o banco enfiou lá no seu extrato e você tem que ir lá e resolver, ver que taxa é aquela e tal. O banco pode errar e você tem que estar controlando ali o seu conta corrente, as suas finanças pessoais. Baseado nisso, eu montei uma contabilidade diária com créditos e débitos e eu vou começar a explorar isso amanhã dentro de um tema que chama APV, ou autor da própria vida. Seja você o autor da sua própria vida. E para isso você precisa buscar o autoconhecimento, buscar trabalhar com metas, finalidade de vida, propósito de vida. Então é dentro dessa vibe aí, dentro dessa onda aí, que eu estou trazendo mais uma ferramenta de avaliação dos seus comportamentos a partir de amanhã, né? Então o que nós vamos fazer hoje? Existem 20 regras, segundo o pensador russo Gurdjieff, e foi apoiado, foi consagrado pelos especialistas na área de comportamento humano, que se você aplicar pelo menos 10 dessas regras, você já está com qualidade de vida, você já está num bom caminho para
E todos eles são reflexivos e práticos também, né? Muitos são de reflexão sobre o conceito do que ele passou, mas tem muita prática do dia a dia ali, né? O que eu fiz, então, para essa live de hoje? Em 20 minutos você pode mudar a sua vida para melhor. Tem cafezinho. Muito bem. Tem água também, olha. Muito bem. O que eu fiz? Às 10 eu comecei a refletir sobre as 10 regras mais difíceis para ser implementadas, ou que dão mais trabalho. Então eu elegi 10 mais fáceis e 10 as mais difíceis. E o que eu vou fazer hoje aqui? Eu vou tentar passar as 10 mais difíceis. Se eu não conseguir, eu passo 5 hoje e passo 5 amanhã, porque a nossa proposta é em 20 minutos. Então, a regra que eu estabeleci como uma das mais difíceis das 10 é: aprenda a dizer não sem se sentir, né, não sentindo culpado. Olá, Elane, tudo bem? Então, o que eu fiz aqui? 10 regras, eu vou passar 10 regras. Olá, Ione, tudo bem, querida? Obrigada aí pela sua audiência. Eu comecei a conversar, né, com pessoas que já tinham assistido a live e tal, e comecei a estabelecer qual a regra que é mais difícil ser colocada em prática. Ah, essa de falar a verdade, falar o que você sente, sim é sim, não é não, não é uma regra muito fácil de colocar. Requer autoconhecimento, requer uma estrutura psicológica mais estruturada em você. Muita gente já migrou disso para melhor, mas muita gente ainda tem dificuldade. Ah, se eu disser não para aquela pessoa, o que ela vai pensar de mim? Então, é uma regra que não é muito simples de ser colocada. Eu vou dar um exemplo para você hoje. Ontem, eu descendo do prédio onde eu sou síndico e tal, tinha uma senhora e perguntou se eu era síndico. Eu falei que era. Só que ela não morava no nosso prédio, no prédio, né, onde eu sou o síndico, onde mora minha mãe e tal. Era um prédio vizinho. E ela começou ali a falar comigo e tal, e eu ocupado, estava indo para o contador, e eu fui dar atenção para ela. Ela falou: aquele chaminé ali daquela churrascaria está entrando a fumaça na minha casa. Então ela queria contar aquilo, queria falar que ia denunciar, eu fiquei ali ouvindo e tal. Um dado momento eu fui carinhoso em ouvir, mas um dado momento eu disse: olha, eu não posso ficar com a senhora aqui, porque eu preciso ao contador, eu tenho um horário e tal. E ela queria que eu concordasse com ela que ela tinha que fazer uma denúncia. Ora, eu fui assertivo. Se ele abriu a churrascaria ali, ele tem um alvará de licença. E pressupõe que o órgão fiscalizador foi ali e deu todo, avaliou todas as condições sanitárias e tal, e deu o alvará. Agora ela vai fazer uma denúncia onde a pessoa deu o alvará de funcionamento. Então eu fui assertivo em dar minha contribuição naquele sentido, mas também fui assertivo em não ficar ali toda a vida ouvindo aquela pessoa, porque eu não ia resolver aquele problema, né? Não fazia nem parte da minha competência. Então eu agi assertivamente. Então essa regra de dizer sim e dizer não, não é muito fácil para as pessoas, porque elas querem agradar o outro. E quando agrada o outro, acaba desagradando a si mesmo. Né? Então, eu estabeleci essa como uma que é uma das mais difíceis. Outra, concentre-se em apenas uma tarefa de cada vez. Por mais ágil que você for, você não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e acaba fazendo errado ou mal feito determinadas tarefas. Porque acho que com a nossa ansiedade, a gente acaba atropelando. E eu elegi também essa como uma das mais difíceis. Hoje, por exemplo, eu fiz a minha meditação às 5h30 da manhã, até algumas pessoas entraram ali, porque eu botei ao vivo, né? E eu vi que tinha algumas pessoas entrarem, eu acenei e tal, mas a intenção não era trocar ideia ali, era só mostrar que às 5h30 eu faço e que eu tenho resultado. Depois eu fui fazer um trabalho na horta ou no jardim, fui fazer poda e tal, e fui ali refletindo sobre aquela atividade que eu estava fazendo. Em outra ocasião, eu ia tentar cortar, eu ia tentar capinar, eu ia tentar fazer uma outra coisa, e eu fiquei ali fazendo uma única coisa, me concentrando naquilo para fazer bem feito. Então, uma outra regra que
eu identifiquei como mais difícil também, implementar no dia a dia, é você concentrar numa determinada coisa. E a gente sabe que as mulheres às vezes fazem várias coisas ao mesmo tempo. Então, é você que tem que refletir sobre isso. Eu só posso dar aqui um estímulo, né? A terceira coisa que eu defini como uma das regras mais difíceis é diferenciar problemas reais de imaginários. Isso eu tenho assistido muito nas minhas mentorias, nas minhas conversas, nas minhas lives, onde as pessoas trazem problemas imaginários. E se eu pegar esse Covid, eu vou para o hospital, não sei o quê. Quer dizer, tem trazido um imaginário que não aconteceu, ou uma preocupação que às vezes não acontecem. Então você tem que ter uma conta. Pode fazer um cálculo aí. 90% das suas preocupações não vão acontecer. Então, os problemas imaginários, ele pode tomar um vulto dentro da sua mente e, para o cérebro humano, ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Então, a Elaine está dizendo, eu concordo, perfeito. A crise vai me pegar e a crise eu vou ter que fechar meu negócio. Se você botar esse problema real, você se trava, você se fecha, você gasta uma energia. Então, não se preocupe demais com o que vai acontecer, porque muita coisa que você coloca como vai acontecer de ruim, fatalmente não vai acontecer. E você pode colocar no seu livro lá de contabilidade, no crédito e no débito, e faz uma avaliação no final do dia se aconteceu aquilo que você ficou pensando, né? Então, por isso, até que a gente tem que ser muito seletivo naquilo que a gente ouve. Eu, por exemplo, já não tenho televisão, já daqui a pouco vai fazer um ano que eu não tenho, que eu não ligo a TV em casa. Eu tenho, mas não ligo. Outra, tente descobrir o prazer dos fatos, os fatos cotidianos do dia a dia. Também em função da ansiedade, a gente acaba assim, você acabou de tomar um banho, aí você pensa assim, pô, eu lavei a cabeça, eu usei o shampoo, eu usei o sabonete. Às vezes você entra num automático e você não descobre os prazeres do dia a dia. Olha quanto prazer eu tenho aqui em falar com vocês. Aí os meus seguidores estão todo dia entrando aí, dando um like, mandando um aviãozinho para as pessoas, fazendo o seu processo de mudança, né? Interagindo comigo. Temos que cultivar pensamentos positivos, né? Então tudo isso faz com que nós descobrimos os prazeres do cotidiano, no dormir, no comer, no tomar um café. Olha que prazer a gente tem em tomar uma água. Olha, uma água fresquinha, uma água saudável, sem cloro, né? Filtrada. A minha água é filtrada no filtro de barro. Diz que o filtro de barro é o sistema mais completo que existe para a filtragem de água, porque vai gotinha por gotinha, passa por um filtro de composto de areia, terra e tal, tem uma composição lá de argila, que ele vai passando por dentro ali e é um dos filtros mais completos e baratos. Muito barato um filtro de barro. Né? Por R$ 100 aí você compra e depois você troca aquela elemento filtrante ali por 8, 9, 10 reais a cada 6 meses. Bom, tente descobrir então os prazeres da vida. Então, por a gente estar tão agitado no dia a dia, a gente acaba perdendo o prazer de uma boa conversa, uma boa prosa, uma boa leitura, um bom banho, ou observar a natureza. Você já parou para observar a natureza? Existe uma árvore maior que a outra, uma mais bonita que a outra, segundo o seu filtro, né? Porque todas ali são da natureza e elas não competem entre si. Nós, seres humanos, é que ficamos competindo, ficamos comparando. Eu ganho mais, o outro ganha menos. A minha casa é mais bonita, a do outro é mais bonita. A minha tem blindex, a do outro não tem. O meu carro é mais novo, o outro é mais velho. O do outro é mais novo ainda. Nós que ficamos fazendo essa comparação. E quando nós comparamos, talvez a gente se sente superior ao outro, ou talvez inferior. Será que isso é bom para o nosso ser humano? Nós não estamos aprendendo a ser humano, não é verdade? Olá, Damon e Fernanda entrou. O Damon trabalhou comigo lá no Espírito Santo. Muito obrigado, amigo.
Muito obrigado pela sua audiência. Manda esse aviãozinho aí para os seus amigos, que eles vão gostar de conhecer o seu amigo aqui. Valeu, cara. Um dos únicos, assim, que ficou Tem mais alguns, mas que ficou assim mais íntimo. A gente conversa, a gente bate um papo, o Damon lá do Espírito Santo. Valeu, cara. Palma para você, né? Então nós estamos falando aqui, Damon, das 20 regras de Gurdjieff, que é o pensador russo, que são mais difíceis de serem colocadas ou mais trabalhosas, vamos dizer assim. Elas são regras simples, mas dão mais trabalho. Porque na hora que você entra no banho, você tem que dedicar aquilo. E às vezes você está pensando no seu trabalho, você toma um banho automático e nem saboreia aquela água gostosa no seu corpo, seja água fria ou água quente, de acordo com aquilo que você gosta. Vamos lá. Evite se envolver na ansiedade e tensão dos outros. Nós estamos indo para os nossos 5 minutos finais, eu acho que vai dar para fazer essa live de reforço, né? A ansiedade do outro é a ansiedade do outro. Você não consegue mudar o outro. Você consegue mudar a sua, mas o outro você não consegue. Então, se você tentar entrar na ansiedade do outro e ajudar o outro, se você não tiver técnica, se você não for um mentor, se ele não aceitar ser ajudado, ele não vai ser ajudado, ele vai continuar do jeito que ele é. E a ansiedade do outro, se você entrar na pilha do outro, essa pilha pode passar para você. Se você der permissão, essa pilha do outro passa para você e você acaba vivendo uma situação que você não precisava viver, não é? Então é uma regra também, não é difícil, mas ela é mais trabalhosa, porque o outro vai viver o padrão dele, vai viver o paradigma dele, vai viver no quadrado dele. Se você trouxer o quadrado dele para você, você já tem o seu. Como é que você vai viver o do outro, né? Então, nós temos aqui, o que nós escolhemos aqui? Entenda que princípios e convicções fechados pode gerar um grande trava na sua vida. Ou seja, sabe aquelas pessoas que falam pau é pau, pedra é pedra, eu não mudo, eu sou assim mesmo e tal? Essas pessoas que têm convicções fechadas, elas têm um desgaste de energia muito grande e pode fechar o novo aprendizado. Tem gente que fala assim, não, porque meu avô era assim, meu pai era assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Então, na verdade, essa pessoa está tendo a opinião da outra, não dela. Por que você não muda de opinião? Porque a opinião não é sua. Se a opinião fosse sua, você contemplava, você flexibilizava e você mudava. Mas você está trazendo opiniões arraigadas de outras pessoas. Claro que tem opiniões arraigadas de outras pessoas que são importantes para a sua formação da sua personalidade, como os valores de caráter, de honra, a pessoa quando é honestidade. Esses são valores e princípios bons que você não pode abrir mão, né? Lembra daquela frase, cara, do fio do bigode? Então, esses valores são importantes, são convicções importantes para a sua personalidade, mas tem outros que você precisa flexibilizar. Então, é uma regra que as pessoas têm que trabalhar muito para entender da onde vem aquela conversa interior, porque é uma conversa interior as opiniões que você tem sobre as coisas. E de quem está vindo aquela conversa? Talvez seja uma conversa que você tem que refazer dentro de você para você ter um novo aprendizado. Tem coisas novas acontecendo, né? Então é uma regra também de dificuldade, de um grau de dificuldade um pouco maior, que tem que ser um pouco mais trabalhada, que é flexibilizar as suas convicções. Às vezes você tem que abrir mão de determinadas convicções em função de um novo aprendizado. Outra, é preciso... Não, entenda que... Esse eu já falei. A família não é você. Esse aí que a gente falou, a família não é você. Você tem um nível de identidade pessoal. E quando você envolve e deixa se envolver com o cotidiano e achando que pode resolver o problema de todo mundo, e você traz para o seu intelecto, traz para o seu nível da sua psique, da sua mente, que a família
Claro, você ajuda os seus familiares, isso não tem nada a ver. Mas deixa eu trazer aqui de uma forma que você... exatamente. A família não é você, ou seja, você tem a sua própria identidade e você pode ajudar as pessoas, mas ela não é você. Esse também é uma regra bem difícil, que dá mais trabalho. Competir no lazer, na vida 2, é ótimo para quem quer ficar esgotado e perder o melhor. Ou seja, você já notou que a gente está sempre querendo competir? E essa competição tem atravancado e tem trazido resultados ruins para as pessoas. Então, é uma regra que, se você colocar esse nível de competição, se você continuar querendo competir com as pessoas, é uma regra que vai te trazer dificuldades. Vamos para a última aqui para completar essas 10 regras que eu estabeleci como as regras mais trabalhosas que você tem que trabalhar para fechar os 20 minutos. A rigidez é boa na pedra, né? Não no homem. Cabe a ele a firmeza, o que é muito diferente. Então, tem gente que tem uma rigidez muito grande no comportamento e que isso atravanca, isso dificulta o relacionamento com o filho, com mãe, com o marido, com o vizinho, no trabalho, nos parceiros de negócio, enfim, em todas essas questões. Fechando aqui os 20 minutos, então, a ideia nossa hoje era trazer uma live de reforço, estabelecendo 10 regras que servem como uma repetição do que nós estávamos falando. Para quem já assistiu, funciona como uma repetição, mas também funciona, e toda repetição é boa para o aprendizado. Quando a gente repete o A, E, I, O, U, a gente aprendeu. Quando a gente repetiu a tabuada, a gente aprendeu. Quando a gente repetiu o abecedário, a gente aprendeu. Então, a repetição faz parte do aprendizado. Então, você não deve cansar de assistir live, você não deve cansar de ler, porque a repetição faz parte do aprendizado. Muito bem? Fechamos aqui, então, os 20 minutos. Em 20 minutos, você pode mudar a sua vida mudando para melhor, ok? Faça o bem, evite o mal, seja feliz e até amanhã no Cafezinho com Luiz Campbell às 8 da manhã. Lembrando de mandar esse aviãozinho aí para as pessoas que você gosta. Manda para as pessoas que você gosta. Se ela não quiser ouvir, não ouve. Se ela quiser deixar entrar aqui e sair por aqui, deixa ela decidir. Mas quem sabe pode ajudar. Uma frase que ela ouve aqui, starta nela uma motivação, uma inspiração para ela buscar o envelhecimento com qualidade de vida. Eu já passei dos 50, estou fazendo aqui meu exercício e valeu então? Valeu. Muito obrigado aí, gente.